Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, amiguinhos e amiguinhas, bichos em geral, sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese, rondas semanais, aqui sempre por as plataformas habituais também, e sempre a pedir-vos exatamente a mesma coisa. Onde é que estão a ouvir isto? Comentem, partilhem connosco, partilhem um pouco da vossa vida e já agora da experiência de ouvirem semanalmente o episódio em questão. Deixem comentários, deixem aquelas notas extra que vocês adoram deixar sempre. Estive a passar a ferro, fui levar o cão à rua. Mas não é bem assim sobre aquele episódio. Aquela rua significa que nós adoramos no fundo. E deixem também sugestões para... E o que estão a fazer, eu gosto de ouvir. As pessoas passam. Mas não gostavas, gozaste muito comigo na altura. O Tiago também, quando disserem que foram à rua com o cão, passear o cão, ouvir o episódio, digam também o nome do cão, o nome da ração, que o Tiago adora essas informações. Eu gosto mesmo. Eu sei. Torna as pessoas mais humanas. Sim, nós estamos num mundo desumano, portanto é uma contrariedade que nós gostamos. Sejam mais humanas. Isso. Era uma pessoa muito humana. Eu nunca ouviste isso. Humana. O que isso quer dizer? Eu não sou muito humana. Olha, até vou tirar os óculos para perguntar. Tira, mas são bem giros. Para onde é que vamos esta semana? Olha, vamos para um sítio onde talvez muitos dos nossos ouvintes nos estejam a ouvir. Vamos até ao fim do mundo. Já estivemos todos Vamos lá. até ao fim do mundo, vamos até ao fim da rua, que é um slogan de uma rádio criada, TSF, é verdade. Por acaso é bem bonito, não é? Até ao fim da rua, até ao fim do mundo, acho que é muito bonito. E com belos jingles na altura, Era do Rodrigo lindo. Leão, a banda sonora da rádio. É verdade. RIP, saudades. Sim, estive lá outro dia, sabes? Fui lá Pois dar foi, eu fui lá sei, com eu vi. o Nuno Artur Silva e é uma certa nostalgia da TSF, que ainda existe, está. Props para a É TSF. verdade. E vamos até ao fim do mundo. Vamos. Vamos até ao fim do mundo. E vou contigo até ao fim do mundo. Também vais, Matilde, até ao fim do Vai, mundo. mas ficas lá, Matilde. Temos aqui um bilhete de ida. É só de ida, Matilde. Uma surpresa para ti. Mas não vamos usar aqui o fim do mundo como metáfora, vamos, de certa maneira, literalmente ao fim do mundo, ou aquilo que nós convencionamos no nosso planeta, que é o fim do mundo. É um território varrido por ventos constantes. Mares duros. Horizontes intermináveis. Até onde a vista alcança. Onde é que isto E de facto uma sensação constante de se estar longe de tudo o que existe e onde estão pessoas, porque de facto se está muito longe de tudo o resto. E não estamos a falar da ilha de São Miguel, estamos a falar da Patagónia, ou como diz a Matilde, a Pantagónia. Pantagónia. Ei, anda, Pantagónia. É de tudo. É tudo. Pantagónia. É a Pantagónia. É Isso. Já cheguei lá. Isso, bicho. Não, esta não deixei cair. Não, mas não, esta entrou. Não, até podemos partilhar com os nossos ouvintes. Isto aqui é uma grande família. Claro, não há segredos. Às vezes, só ouvindo as nossas gravações, é que vemos a quantidade de piadas com muita graça e substância que eu deixo cair por estar concentrado nas minhas coisas. E o Tiago diz umas coisas muito engraçadas. Ficam pelo ar. Mas vocês vão ouvir. Se ouvirem pelo menos a segunda vez o episódio, pode ser que consigam apanhar. Riam-se vocês, já que eu não estou a saber aproveitar. Pantagónia. Portanto, estou a grande Patagónia. Mas vamos precisamente a uma cidade, vamos mais especificamente a uma cidade bem lá no fim do mundo, chamada Punta Arenas. Ponta Areias. Parece que aquela coisa vai acabar, não é? Assim, tipo assim. É só em arenas, é tudo em arenas. Sim, areias. Sabes que também há nesta zona um sítio chamado Punta Delgada. É verdade. Pois. Também há. É punta. Não se apunta que é feio. Sim. A avó daquilo é punta. Abuelita, ali a ponta é delgada. A punta. Agora vais ter que deixaste cair. Eu não deixei, eu quis para pensar que isto é uma vergonha sempre. Punta. Minha avó é punta. É de punta delgada. Por acaso, a tua avó é de punta. É de ponta. Delgada. Agora vamos andar. Eu vou voltar a fazer esta sugestão. Quando falamos destes sítios, abram no fim do episódio o Google Maps e naveguem. Por cima dá para ver as ruas, as casas. Sim. E vamos fazer um bocadinho esse. Para já perceberem. Podíamos criar uma rubrica
Naveguem na maionese. Naveguem na maionese, é verdade, mas é mesmo interessante ótimo, ver, ótimo. ver o mapa. Quando vemos eu adoro fazer isso, né? Andarmos a embrenhar-nos por ali. Nós estamos mesmo no fim do mundo, no fim do continente americano, depois de passar à própria América. Estamos Sim, mesmo sim, lá sim. Caminham naquela muito para lá chegar. pontinha, exatamente, onde nós temos a Argentina de um lado, o Chile do outro, e até esta zona, se virem no mapa, ela vai ser depois disputada entre um lado e o outro, e portanto volta a ter ali uma parte e uma ponta. Mas estamos na cidade de Punta Arenas, bem lá no fundo daquilo que se chama Magallanes, desta zona da Patagónia, Que advém do nome do próprio. sim, é verdade. E andamos por Punta Arenas, lá pela rua, até que olhamos para. Há uma zona assim mais para chique da cidade, tem uns belíssimos palacetes do fim do século XIX, início do século XX, e o mais bonito deles todos, o mais imponente da cidade, é hoje em dia um belíssimo hotel, até de 4 estrelas, não é assim um hotel espampanante, mas o palacete onde está instalado o hotel é lindo, lindo de morrer. E não se chama Ritz Punta Arenas, não se chama Punta Arenas Palace, também não se chama Four Seasons Intercontinental Arenas. Sim. O nome deste hotel é Hotel José Nogueira, Oval Names. Hotel José Nogueira, nem sequer é José Nogueira, José. é exatamente assim como estamos a dizer, José Nogueira, porque este palácio é a casa que foi sonhada por este homem, chamado José Nogueira. Não me digas que era José Nogueira. É José Nogueira. E a história que vamos contar hoje é deste português, um português do século XIX, nascido numa vaga aldeia de Vila Nova de Gaia. Estamos a olhar para um palácio chamado José Nogueira na Patagónia, no outro lado do mundo. Vila Nova de Gaia. É um homem de Vila Nova de Gaia, of all places, que ali chegou pobre e analfabeto. Ai, adoro. Tu adoras estas histórias. claro, E contra claro. todas as probabilidades se vai tornar no homem mais rico daquela região. Ele nunca imaginaria que um dia seria chamado o conquistador da Patagónia, porque a história da vida dele é daquelas histórias que parece inventada, mas como a maior parte das coisas que parecem impossíveis, aconteceu verdadeiramente. Ih, eu estou com hiper foco neste episódio. Vamos viajar a maionese, uma pausa momentânea para as palavras do nosso patrocinador, que não é o Zé Nogueira. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Ja, dankjewel, bye. Tiago, o Museu de Amsterdão perguntou se podes emprestar aquele Van Gogh que eu te dei agora no Natal para uma exposição que eles estão a fazer. Epá, eu vendi isso, eu já não tenho. Tu vendeste um presente que eu tenho do Natal? Sim, para continuar a jogar. O que é que queres que eu te diga? Ai, não estou a acreditar nisto. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. Opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos de volta, sim. Zé Nogueira. Andaste com ele na escola? Não, porque ele não andou. Claro. Só achei que não andaste com ele na escola. Porque ele não Mesmo andou com na o pouco escola. tempo que lá frequentei, não nos cruzamos. Não, Porquê? não. Porque ele não esteve lá. Eu podia ter apanhado naquele ano. Sim. que andaste na escola. A tentativa de Zé Não sei, Nogueira só certo. ingressar na escola. Nós Tiago estamos a foi brincar, expulso. mas ele é que se safou na vida, não é? Já Tal e vimos. qual. O que é que te interessa? Claro. Estudaste tanto, Estou tanto eu e aqui agora? a ouvir a história do Zé Nogueira num podcast. És tu que estás a contar a história de Zé Nogueira, não é o Zé Nogueira que está a Pois. contar a tua história. Começamos por onde? Sobre o Zé Nogueira. Olha, vamos até Canidelo. Canidelo é uma freguesia. Ixi. Eu estou-lhe a chamar freguesia. Tu estás a dar camadas a isto, estás a baixar isto a um nível. Canidelo, há lá um retransmissor que eu lembro deles diziam sempre não sei o que Sim, em sim, Canidelo. Canidelo. Em Vila Nova de Gaia. E é a terra do nosso amigo, ex-amigo, jornalista da Rádio Pública Portuguesa, Pedro Ferreira. Ele é de Canidelo. Eu acho que é de Canidelo. Talvez seja. Sim. É uma das freguesias de Vila Nova de Gaia. Estamos em 1841, como tu gostas. Pobreza, miséria, Vila Nova de Gaia, horrível, ainda era Vila Velha de Gaia. Não, mas estamos, claro, vamos agora falar a sério. Era um país, em Portugal, claro, rural, pobre, isolado, nós sabemos isto tudo. Ele era filho de camponeses pobres, naturalmente. 2 homens.
De filho, 2 homens. Desculpa. 2 homens de Canidelo. Já sabe como é que é. Aquilo em Canidelo não é fácil. Arranjar Quando aperta. É verdade, é tudo, Vai-te deito. Vai-te deito. Ainda por cima é uma zona tão ligada ao mar também. E ele vai crescer. Isto é tudo especulativo, estamos a imaginá-lo, não sabemos muito sobre os seus primeiros anos, nem sabemos bem exatamente. Quer dizer, sabemos que os pais eram pobres, naturalmente, mas não. E sabemos que ele é dali. Sabemos, Isso é sim, dado. sabemos. Sim. Certo. Ele vai ter depois documentação sua e sabemos que ele é dali. E imaginámo-lo a olhar o Douro, a ver o mar, não é? A crescer a ver o mar e a sonhar com o mar e a sonhar com viagens. Imaginamos que fosse verdade. E ele, Sonhar largo. sonhar largo, sim. É muito a expressão incrível. de lá. São pessoas que as suas próprias circunstâncias não lhes bastam, então vão procurar outras circunstâncias. E sabemos que ele teria 12 ou 13 anos quando vai fugir de casa. E se vai meter num barco no porto, vai-se oferecer como grumete, como marinheiro, para fazer o que fosse preciso, as cordas, o que fosse servir cafés, ao capitão, despejar cinzeiros. É muito fascinante isso. Vai começar, percebemos logo que vai começar pronto aqui as histórias, não é? Absolutamente fascinante. E não sabemos bem se foi no Porto, se terá fugido para Lisboa, mas sabemos que se vai meter num barco e que se vai partir e não vai voltar nunca mais. Ele era adolescente, claro, e sabemos que já navegava em navios mercantes, portanto, transporte de mercadorias. Primeiro ali no Mediterrâneo, faz assim umas voltas, depois no Atlântico, até que vai passar para as Américas. Ele vai fazer alguns amigos, e alguns deles, poucos amigos, mas estamos ao que se consegue recriar da sua biografia, e são algumas pessoas que vão acompanhá-lo ao longo da vida. Curiosamente, do seu grupo de 2 ou 3 amigos, um deles, e havia muitos homens açorianos a fazer um bocadinho esta história também, e vai ter uns 2 ou 3 amigos açorianos que vai levar ao longo da vida. Está ali cá. Mas é muito interessante e nesta vida marítima havia também muitos açorianos. Ele vai passar por Montevideo, vai viver algum tempo no Rio de Janeiro, e é no Rio de Janeiro que ele vai se tornar um homem, no sentido, vai crescer ali no Rio de Janeiro, sempre trabalhando como homem do mar, era isso que ele vai fazer, até que vai finalmente chegar a um sítio onde nem sabemos bem porque é que passava pela cabeça das pessoas para ir, eventualmente, um mundo de possibilidades, que é ao extremo sul do Chile, Punta Arenas, que é verdadeiramente a última esquina do planeta habitado. É mesmo verdade. Este extremo sul da América do Sul, não é? Já estamos na América do Sul. Sim. E ainda vamos ao extremo sul da América do Sul. Caraças, pá. E é lá que está esta cidade, Punta Arenas, que durante séculos podemos dizer que foi um dos lugares mais inóspitos do planeta, longe de qualquer outro sítio onde vivessem traçado pessoas. por essas marcas duras mesmo da própria Onde vivessem natureza, pessoas, não é? sim, Claro, vamos dizer claro. aqui, antes de chegarem lá os europeus, já lá viviam pessoas. Sim. E temos comunidades Spoiler. lindas. É verdade. Havia povos indígenas nómadas, portanto não se fixavam. Estamos a falar de uma região cujo clima é do mais inclemente possível, aqui em termos de frio, neve, gelo, tudo horrível. Não, se calhar adoravam. Nem uma espada de São Jorge se pega ali. Não, mas não. Nada. Nem cates. Nem cates, nada. Ninguém quer nada aquilo. Nada. Mas eles lá viviam, eram caçadores, não é? Pescadores também, andavam nas suas canoas. Era um povo que lá estava na Canoas! Da Patagónia. Canoas. Se algum barco as abarrua, nunca mais voltam ao cais. Pois. Já dizia o coiso. E claro, lá estavam nas suas vidas. A raça humana, a espécie humana, é altamente resistente. Pois, claro. E adaptada a toda a sorte de climas e teimosa regiões. também, não é? É mesmo, verdade. Se E eles lá estavam há milhares de anos em a lugares fazer as vidas deles. Sim. Claro. Agora, para a Europa, este território vai aparecer no mapa em 1520, quando, de facto, o Fernão de Magalhães, Palmas. ou Fernando de Magalhães, Sim. lá vai. Corajoso, sim, um homem bastante. É fascinante. Um dia vamos. Tem saído agora uns trabalhos muito interessantes sobre a viagem do Magalhães.
supostamente a primeira viagem de circunnavegação, que ele aliás não conclui, não é ele que acaba. E havemos de falar sobre isso, vamos fazer um episódio sobre a fascinante viagem de Fernão de Magalhães. Mas ele vai pela primeira vez atravessar aquele estreito, era muito estreito, teve que vir assim, teve que se encolher. Passou de costas? Passou de costas. Mas não senti nada. Nada. E é um estreito que hoje nós sabemos, leva o seu nome, o Estreito de Magalhães, e vai ligar o Atlântico ao Pacífico. Ele descobriu ali aquela maneira. Portanto, afinal. Doutor, já estamos no Pacífico. Já estamos no Pacífico. E ele, ai que bom. No fundo, ele vai o que é que ele vai fazer? Descobrir que o fim do mundo era apenas uma passagem para um sítio ainda pior. Agora, mal já estava, a verdade pior é que pode ficar. Ainda vai ficar pior. A verdade é que são precisos passar séculos, não é? No século XVI, depois vai passando até que. Mas fica cartografado. Fica, mas esquecido. Tipo, who cares? Sim. Estão aqui uns índios, está bem? Como eles chamavam os índios, né? Era demasiado longe, era demasiado fria, era demasiado difícil, não havia interesse rigorosamente nenhum. Até que, no século XIX, quando começa a haver uma verdadeira corrida às rotas marítimas, quando o comércio global explode, não é? E até à soberania territorial, é aqui que começa a disputa entre a Argentina e o Chile, no caso, para quem é que fica com esta parte do mundo. Há esta corrida e até também há a exploração dos recursos, não é? Há precisar de terras para criar gado, enfim, tudo isso. É nesta altura que o sul da Patagónia começa a ser colonizado de uma forma verdadeiramente sistemática. E esta cidade, é preciso fundar cidades quando começam a chegar pessoas, não é? Ela vai ser fundada logo em 1848 pelo Chile e, portanto, passa a ser. Disseste 1800? 1848. Uau! Sim, é verdade. É recente. Sim, relativamente recente, é verdade. Tão próxima de nós. E no início ela vai ser fundada, como outros sítios na América e até na Austrália, por exemplo, como uma colónia penal. Portanto, era uma prisão a céu aberto. Clássico. A céu aberto não, porque eles estavam presos num sítio. No fundo era... do lado do Chile vamos fazer aqui uma cadeia, vamos pôr aqui algumas pessoas, no fundo é para marcar presença, fixar, presença claro, no território, exatamente, e no fundo garantir o controle sobre aquele estreito de Magalhães, sempre com rivalidade com a Argentina, o estreito de Magalhães. É que isto é muito engraçado, não serve para nada, não dá nada, mas toda a gente quer sempre. E havia outra coisa aqui que é preciso dizer: o canal do Panamá ainda não existia, portanto Passava o estreito de muita coisa Magalhães por ali, claro. era a passagem entre o Atlântico e o Pacífico, e portanto torna-se aquele sítio um ponto-chave para o comércio, a navegação mundial, e portanto vai se transformar numa espécie de um imã de aventureiros, comerciantes, imigrantes vindos de vários sítios, piratas, muitos imigrantes europeus. Quando se ia para o Novo Mundo, à descoberta de possibilidades e de tudo, aquele era também um sítio onde faz parte desse pack do Novo fazia Mundo, parte claro, desse claro, pack, claro, é verdade. E sobretudo, entre eles também alguns portugueses, claro, esta promessa de riquezas num território onde estava tudo por fazer, portanto tudo era uma oportunidade de negócio. Tu não imaginas os discursos da época, ou seja, imaginar o que era vamos chamar taberna, um sítio onde se encontravam pessoas. E onde se falava destas coisas. Sim. Ou seja, falar-se-ia da possibilidade, era esse Sim. o grande tópico de Claro. vamos construir, vamos ficar com aquilo, e aquilo dá um bom sítio para. Os governos atraíam também. Pois, e isto pois. passava a notícia. Nós também estamos a preparar outro episódio sobre a imigração, sobretudo do norte de Portugal, para o Brasil e aquelas pessoas que voltavam, que têm uma importância cultural gigantesca. Torna viagem. O Torna Viagem, exatamente, que é muito fascinante esse tema. Mas aqui, era dos vários sítios para onde os europeus estavam a ir, este sítio é talvez o mais inaudito, mas com umas possibilidades gigantescas. Hoje este território pertence maioritariamente ao Chile, não é? As fronteiras só vão no final do século XIX é que ficar bem definidas, mas ele vai ser marcado por enorme violência. Nós vimos esta colónia penal que se vai formar, vai haver um motim dos presos e a cidade vai ser totalmente arrasada e ser transformada em cinzas. E o Chile até pensou, bem, vamos desistir, mas lá volta com tenacidade a formar-se. Tem uma formação muito aos soluços, então vamos mandar para lá um governador, o governador lá volta a fazer a igreja, a escola, a prisão. Chão novamente. Claro, claro. estes vai. motins. Mas sabemos que o nosso José Nogueira lá vai chegar por volta de 1866, portanto é um rapaz com 20 e poucos anos, depois de muitas voltas lá, andou pelo Rio de Janeiro, lá andou por tudo,
vindo de Vila Nova de Gaia, lá vai parar aqui ao fim do mundo. Ainda era uma colónia penal nesta altura. Portanto, tinha um posto militar, algumas vagas casas e muito vento. Mas ele não tinha nada a ver com a prisão. Nada. Ele acaba por ir, um bocadinho como estavas a falar, numa taberna no Rio de Janeiro. Alguém falou. Há ali uma possibilidade. E segue, claro. Sim, e a viagem continua. Lá foi ele. Ele era marinheiro, portanto lá é isso que ele vai fazer. Há muito essa Califórnia para muitos portugueses, ou seja, que chegavam à outra costa, Boston, Nova York, e alguém lhes falava que a maior promessa ainda estava do outro lado e seguem a viagem. E vais explorar. Ou seja, eu às vezes fico a pensar assim: porquê é que há fábricas de parafusos? Experimentas. Porque assim é verdade, alguém pensa, é verdade. Eu sei, claro. Nós vivemos num mundo onde partimos do princípio que vai haver alguém que se vai lembrar de fazer parafusos e alguém que vai vendo as possibilidades do porcas já há. Uma fábrica de porcas. Que é o Zé dos Cães, por exemplo. Muito engraçado. Essa fica em Portugal, sediada. E o Zé Nogueira deve ter olhado para o mapa e pensado: isto é o fim do mundo. E quando lá chegou, pensou: isto na final ainda é pior. Fábrica de porcas. Também há. Se calhar as mesmas que fazem parafusos fazem porcas, não sei explicar. Mas é mesmo verdade, ele chega lá a pensar: isto é o fim do mundo, e depois chega e diz: isto afinal ainda é pior que o fim do mundo. Mas, claro, naquele inferno gelado, o que ele lá viu é as vantagens de ter oportunidades. É aí é que está a e ele vai deixar um bocadinho o negócio do mar, apesar de ele se considerar sempre um lobo do mar. Que nojo. Para outro tipo de lobos, que são os lobos marinhos. Lobos marinhos e também baleias e tudo mais. E vai se dedicar à caça. E sobretudo ali naquele sítio vai se dedicar ao negócio das peles. Das peles, é verdade. Pele de lobo marinho. E começa a transformar aquilo... vago negócio muito próspero. É verdade, e também é verdade. Começam o negócio das peles nesta altura era um negócio altamente lucrativo, não é? Para se fazer toda a espécie de casacos e dessas coisas. O Zé Nogueira sábado. com as suas pés. E rapidamente vai se tornar primeiro marinheiro e depois, quando o negócio começa a correr bem, vai se tornar empresário. Vai comprar o seu próprio barco e depois outro, até começar a ter verdadeiramente uma frota da venda no fundo tudo. Olha, no fundo, não só das pés, mas também das peles, mas também da gordura, ou seja, aquilo começa a ser um negócio de monta e rapidamente se torna o maior comerciante de peles daquela zona da Patagónia. Mas isto está apenas a começar. Vai começar, claro, clássico. Claro, era um tipo de fortuna que se fazia rapidamente, não havia mais ninguém, portanto, aquilo rapidamente corre bem, mas ele, vamos lembrar, era um homem analfabeto, ele vai morrer analfabeto, ou quase, não é? Ele aprendeu a uma altura a escrever o seu próprio nome para não escrever os contratos com X, alguém leria os contratos, ele assinava, mas com uma memória prodigiosa para nomes, ou seja, as contas estavam todas na sua cabeça. É um clássico. É incrível. E diz-se que era conhecido por ser generoso com os seus, com quem trabalhava com ele, apesar de ser duríssimo nas suas negociações. E começa, já era um homem próspero, agora com a sua frota de barcos, mas ao longo da década de 70 e de 80 do século XIX, o governo chileno vai começar a incentivar os colonos a virem ocupar aquelas terras vazias, que também são terras agrícolas, não está sempre tudo coberto de neve e gelo. E aqui é um bocadinho o que estavas a dizer, como acontece nos Estados Unidos, eram os não sei quantos acres e uma mula que davam a quem fosse... Isso. Um kit básico, não é? Exatamente. Para começares a tua... Aqui até davam mais. Davam uma porção de terreno considerável, grande, para a exploração agrícola. Na cidade em si davam um lote e davam a madeira, os pregos, o martelo. É muito interessante. É muito... Uma vaca. E é uma forma de, obviamente, o Estado ou o governo esticar e fixar o seu poder nesse lugar, não é? Precisas de ocupá-lo. Claro. Senão, é teu, mas até o dia que não vai ser teu, não vai estar lá ninguém para defender nada. O José Nogueira vai aproveitar, portanto, ele que já tinha uma frota de barcos da caça dos lobos marinhos, vai aproveitar. E eram concessões mesmo grandes, como eram territórios muito vastos, recebias aqui porções de terra, não é? Claro, ninguém tinha quase, não é? Em nenhum outro lado do mundo. No mundo, sim, são milhares, estamos a falar de muitos hectares. Mas não chegou só ele, chegou muitas pessoas. Nesta altura, muitos imigrantes europeus. Algumas pessoas também de outros pontos da América. Mas que falamos de... Temos o José Nogueira e vamos falar de outras duas famílias, de outros dois homens. Um deles, Elias Brown, quem era? Era um judeu
do Império Russo, da atual Letónia, também chegou José Menéndez, que é um tipo das Astúrias, portanto um espanhol, e estes 3 homens que chegaram um pouco mais que miseráveis, com realidades muito diferentes, não é? Vinha este tipo de Gaia, o outro tipo das Astúrias, o outro da Letónia, é muito o fora. judeu. É muito É fora. verdade. E vão se tornar a espinha dorsal da economia daquela zona da Patagónia. E são as 3 principais dinastias até hoje se fixaram. da Patagónia. É verdade. Eles não eram todos amigos. Este Elias Braun, o tal judeu da Letónia, vai ser um dos grandes sócios do nosso José Nogueira, vai ser o seu grande sócio, mas o tal José Menéndez, isto são tudo nomes que hoje toda a gente na Patagónia conhece, não é? São as pessoas, e no Chile em geral. O José Menéndez vai se tornar o grande rival Clássico do também, José claro. Nogueira, o grande rival dos negócios. Mas estes homens, estes 3 homens em particular, em muito pouco tempo, começam a tornar-se os verdadeiros impérios daquela região. O rapazinho pobre vai se tornar, primeiro com a sua frota, depois vão se dedicar a outras atividades. Eles ainda têm uma grande chatice no meio, volta a haver um motim, como já tinha havido. A cidade volta a ser arrasada. Ainda continua o esquema da prisão ativo? Era assim, ainda era uma colónia penal e portanto vai haver outro motim, vão destruir a cidade inteira. Eles já tinham nesta altura, eles tinham também, cada um destes, lojas que vendiam de tudo. Portanto, o comércio ali daquela região. A criar circularidade, a criar uma pequena sociedade, não é? Tal e qual, a dominar no fundo aquele espaço. Mas eles conseguem escapar, nenhum deles é morto, mas por exemplo a mulher do Menéndez até lhe corta uma perna e tudo aquilo é uma coisa grave. O Chile mais uma vez diz: vamos desistir da cidade, só que aparece aqui uma descoberta incrível. Descobrem ouro ali naquela região. Clássico. É verdade. E quem lá estava, claro, clássico também. Tal e qual. Nós conhecemos a febre do ouro da Califórnia, mas houve mais sítios onde isto aconteceu. Esta parte da Patagónia é um deles. E os negócios rebentam aí. Chega imensa gente. Tal e descobrirem qual. Que aquele lugar onde ninguém queria residir e ninguém lá queria pôr os costados, de repente é um tesouro. É verdade. Por baixo dos pés, mas assim um tesouro bruto, não é? Bruto, sim. E nas mãos de poucos homens. De muito poucos. Figuras, não é? O José Nogueira nunca se vai interessar verdadeiramente pela pesquisa do ouro, mas vai se especializar em tudo o que está ali à volta, de vender mantimentos, vender tudo o que é preciso para apanhar o ouro. Tinha algumas terras também ali do ouro e vai participar ele também com a sua frota de navios na febre das explorações científicas nesta região. Uau. O Darwin por lá tinha passado e o Brasil lança aqui uma expedição e ele vai ser o guia daquela região e o imperador, no caso Dom Pedro II na altura, até o torna comendador da Ordem da Rosa. Rapaz de Gaia. Essa ajuda é feita porque há também um sentido económico muito grande ou há também nessas pessoas é uma febre da altura? É uma curiosidade científica. Sim. Eu quero estar ao lado disso, quero ajudar. Lembremos uma enorme revolução científica da altura, o livro do Darwin. O Darwin tinha feito uma viagem que passou também por esta região, não é? Portanto, havia de facto eu acho que era um mundo a arrebentar, não é? De comércio mundial, de possibilidades, do novo mundo a atrair tantas pessoas. E tu querias estar alinhado com essa... Sim, é o início da globalização, em boa verdade. Tudo isso a lembrar um homem completamente analfabeto, não é? Tal e qual, de canidele. Que é mas o verdadeiro... ainda não... E o império dele ainda está só a começar. Nada disto vai ser bem, é a base, claro que sim. Mas o verdadeiro ouro que ele vai ali encontrar são, imaginem, as ovelhas, ou ovelhas, como eu costumo dizer. Sim, estava a sentir isso aí. O encarnado, o sofá. Bom, e as ovelhas vão ser a verdadeira riqueza desta região. Eles vão trazê-las de outros lados. Ovelhas. As ovelhas, sim. Vai ser dali que vão sair a lã, a carne também, para a Europa. Começam a ser é preciso sítio, alguém tem que criar as ovelhas, não é? Mas é muito fora. É verdade. Do ouro para as ovelhas. Vai ser a verdadeira riqueza daquela região. Vão-se criar estâncias, portanto, quintas de fazendas de criação de ovelhas, que elas lá estão. Olha, por acaso, quintas na Patagónia dá para usar aquela designação. Fica na quinta casa da Patagónia, é verdade. É daí que vem, na quinta Patagónia. Exatamente. Na quinta Patagónia. E
É verdade, eles vão trazer as ovelhas de fora, naturalmente, e vão se tornar produtores de lã, sobretudo, mas também de carne, gigantescos e fornecer a Europa. Aqui é que está a verdadeira riqueza destes E animais resistentes, hein? Sim, eles trazem-nos de várias ilhas, põem-nos em várias ilhas. O José Nogueira rapidamente vai começar a explorar uma região, uma área de 300.000 hectares. Já nesta altura é das maiores propriedades privadas de todo o Chile. E vai chegar com esta prosperidade económica também o luxo. Isto é muito engraçado de ver. Os Brown e os Menendez, as outras duas famílias importantes desta região, Elias e também depois o filho dele chamado Maurício, que vai ser o braço direito do nosso José Nogueira, começam a construir os seus palácios e começa ali a chegar os seus pianos, os seus automóveis, tornam-se homens ricos dentro do contexto chileno também e mundial, até se quiseres. Portanto, tem as suas gigantescas distâncias. Só o José Nogueira tinha 300.000 hectares onde explorava ovelhas, uma fortuna, ficaram milionários. Façam lá a conta, 300.000 hectares. Quantos quilómetros é que estamos a falar? Isto é incrível. Isto é incrível. Terra de um homem só. Isto é incrível. E continuava com as suas frotas, com os seus negócios das pés. Um homem que atravessou o oceano, um furo acima de miserável, não é? Sim, nem sei se era um furo acima, miserável, sim, verdadeiramente. Sim. E portanto, começa a transformar-se também. Começam a ser figuras importantes também na sociedade. O José Nogueira logo vai sonhando com o seu palácio também, ainda compra o seu lote ali no largo principal. É que a gente gosta também de algo. Claro, e faz parte também de poder. Claro. É verdade. E a própria cidade de Punta Arenas vai começar a ser cada vez mais transformada, constrói-se a igreja melhorzinha, vai-se abrindo umas coisas, vai aparecendo mais gente sempre, vai crescendo. Centros comerciais. É verdade. Metro, autocarro. Isso. E é nesta Punta Arenas transformada, já começando a crescer como uma cidade, que o nosso José também vai tratar do resto da sua vida e vai casar. Ele casa pela primeira vez lá com uma mulher chilena, filha de gente local, só que este primeiro casamento vai ser um verdadeiro desastre. Ele casa, a sua mulher chama-se Rosário, e a Rosário em pouco tempo vai se transformar numa verdadeira escandaleira em Punta Arenas. O José Nogueira passa muito tempo fora. Ok. E a Rosária. E ganha adereço, Zé Nogueira. Oh, meu Deus. Esta Rosária nada parava com ela. Nada parava com ela. Era homens, era mulheres, era ovelhas. Ou pelo menos assim se falava. E começa a ser verdadeiramente um escândalo desta sociedades fechadas e muito conservadoras. No Arenas Times, Arenas Times sim, dizer, a Rosária é porca, a Rosária é porca. Porca é o mínimo. A porca da Rosária, é verdade. E para fugir ao escândalo, o Nogueira vai mandá-la para a cidade grande, vai tirá-la dali. Mas é um desgosto enorme da vida dele, claro. Imagina, não é? Sim. E começa a tratar do divórcio. O divórcio aqui, o divórcio não era permitido pela igreja, como sabemos, aquilo era uma questão complexa, e é um amigo dele, o seu advogado, que vai começar a tratar desta história. Ela lá está, estamos em Santiago do Chile, ele começa a tratar do divórcio. Ela sempre uma pessoa muito fora, rapidamente começa a viver com um homem, e portanto, isto é um escândalo absoluto, mas pelo menos não estava lá em Punta Arenas, mas aquilo vai ser um desgosto grande. Da época também, sobretudo, não é preciso fazer. Claro, estamos no século XIX, claro. Não é? Final do século XIX, mas no século XIX. Isto é um desgosto grande na vida do José Nogueira, que tem a cabeça nos negócios, mas também a cabeça nesta escandaleira, sempre com medo que ela volte. E um extra na cabeça. E um extra na cabeça, exatamente. Agora também com uma parelha de cortes, não é só já as ovelhas. Mas é uma chatice mesmo grande. Ele oferece dinheiro à mulher, não é? Para ela não aparecer. Ela desaparece a uma altura, ninguém sabe dela, fugiu com um homem para não sei onde. Enfim, é uma história mesmo recambulesca. Até que ela aparece, mas aparece bastante doente. E doente com o quê? Com o mal da altura, que era a tuberculose, que estava a matar gente em Barda. Não havia cura ainda, não havia nada. E pronto, em pouco tempo ela começa a definhar. O advogado escreve ao José Nogueira a dizer ela quer voltar para casa para morrer em casa, e o José Nogueira acaba por aceitar. Ela está nas últimas e ela lá chega a Punta Arenas, mas nem chega a fazer escândalo porque morre no dia seguinte a ter voltado para Punta Arenas. O nosso José tem 40 e poucos anos, é viúvo, tinha ficado viúvo, entretanto daquele problema tinha ficado resolvido, é rico e começa a pensar, tenho que reconstruir a minha vida. E não lhe vai passar despercebida quem? Uma rapariga, filha do seu amigo e sócio Elias Brown, os tais tipos que tinham vindo da Letónia, a jovem
Sara, a jovem Sara Brown. Ela tinha nascido em 1862, portanto era 20 anos mais nova que o nosso José. Tinha nascido lá onde fica a Letónia, no Império Russo. Era uma família judia de classe média, digamos assim, artesãos. O pai, Elias, nesta altura já era um homem estabelecido, mas eles tinham ido para lá. Vamos dizer, é um tipo já instruído, e os seus filhos também são gente que se vai cultivar, apesar de terem crescido ali, não é? São gente que está bem instalada, de certa maneira, lá na Letónia, hoje a Letónia, na altura pertencia ao Império Russo, só que lhes começa a parecer, começar a despontar aqui um antissemitismo gigantesco. E eles vão pegar neles e dizer, o melhor é ir embora daqui o mais depressa possível. Começa a haver restrições legais. Os judeus não podem não sei o quê, os judeus não podem não sei o quê. E eles pegam nas crianças, a Sara é miúda ainda, e vão-se embora para a América, como tantos outros judeus nesta fase. Ainda estamos no século XIX, estamos a falar nesta altura, a década de 70 do século XIX. E eles lá vão, lá passam por vários países da América do Sul, até que, como tantos outros, como já vimos o nosso José Nogueira, abre-se-lhes esta hipótese e lá chegam estes judeus do russos a Punta Arenas, também ao fim do mundo, onde se vai juntar tantas destas pessoas. Também recebem as suas terras, também recebem isso tudo, e os Brown, de facto, em pouco tempo vão se tornar também ricos e sócios do José Nogueira. E, portanto, temos este casamento. Ela tem 20 anos mais nova, muito culta, uma mulher cultivada, tinha crescido num ambiente muito diferente dele, não é? Vinham lá da Rússia, lá dessa zona, e vai casar com este rapaz, agora já não um rapaz, um homem milionário, mas que não sabia ler nem escrever. É um casamento que à primeira vista nos parece de conveniência de um e do outro, mas a verdade é que é neste contraste, nesta sociedade que este casamento vai representar, onde está grande parte da chave do sucesso do José Nogueira também. Eles vão casar em 1887 e no fundo há ali uma união de maneiras de ver esta Patagónia, não é? Eles estão a perceber, isto é um mundo em transformação, é aqui que está o futuro, os negócios deles a arrebentar. Ele conhece o território, os homens, não é? E ela entende o valor também da organização, da contabilidade, o valor de começar a perceber a importância da diplomacia política dentro do próprio Chile, da influência, e de facto ela vai ser quase uma relações públicas. Eles começam a frequentar o Presidente da República, a Primeira-Dama, a sociedade, se quiser, chilena, que estava lá tão longe, no caso em São Tiago do Chile, e portanto ela é quase a imagem social deste império. É um Precisamos mesmo de perfeito. Mapa neste episódio, porque realmente estamos a falar de uma porção de terra e de distâncias muito grandes. É verdade, eles estavam lá mesmo no fim do mundo. Portanto, ele vê a parte estrutural do negócio, né? A terra, o gado, essas coisas todas, e ela vai perceber a importância das alianças, da estrutura, disso tudo. No fundo, é um casamento perfeito, quando parecendo que não, acaba de ser um mestre perfeito. E ela vai se tornar uma presença de facto central nos negócios do José Nogueira. Entretanto disso, ele tinha-se lançado com a ajuda do cunhado, portanto o irmão da Sara, o tal Maurício Brown, que era o seu braço direito, no seu projeto mais arrojado. Ele consegue, com a sua influência política, uma concessão, que havia muita gente dentro até da oposição política no Chile, que achava isto gravíssimo. É uma concessão ele já tinha 300.000 hectares onde criava as suas ovelhas. E ele consegue uma concessão de para acrescentar a isto, 1 milhão de hectares a juntar aos que já tinha. Isto envolve uma dança política muito grande, porque ninguém queria dar esta coisa. Isto é um tiro no escuro, correndo bem. É a expansão do seu império, não é? Mas, claro que isto tinha como contrapartida tornar aquilo rentável, não é? Claro. Tinha-se de tornar rentável para depois pagar ao Estado, no fundo, esta concessão. Mas ele vai ficar, lembramos, por junto, com 1.300.000 hectares. Provavelmente a maior propriedade privada do mundo. Diga aí, provavelmente é verdade. E, portanto, ele vai começar a pôr mãos à obra na expansão deste negócio, com a ajuda fundamental deste cunhado Maurício Brown, e no fundo esta dinastia que eles também formam, por oposição ao Menéndez, que é o seu arqui-inimigo, um bocadinho como o tio Patinhas e o Patacóncio. Sim, perfeitamente. Sim, claro. Gostas do Patacóncio? Sim, Tu és time tio Patinhas tio ou time... sempre. Claro, toda a gente. Ninguém é time... Claro. Tu és time Ela Patacóncio. é completamente. Sim. Nota-se logo.
Ela é prima da Magali. A Magali era aquela senhora que gostava do Patacón, assim. E lá vem técnicos ingleses, lá vem ovelhas das Falkland e das Maldivas, Tudo. lá os capatazes. Tudo a começam habitar, tudo. Pumba, pumba, mais ovelhas, mais ovelhas, mais ovelhas, mais ovelhas. Este império de lã e de carne ainda continuasse a ter a sua frota. Portanto, isto é um império gigantesco. O miúdo pobre. Só que a tragédia, já se sabe, está sempre à espreita. E desde há anos que que se queixava, ele próprio, dos seus pulmões. Ele nunca quis saber, fingia, não quer saber o que é que se passa. Português. Sim, sim. Eu não quero saber. Eu não E quero fumava saber. até mais em cima disso. Sim. Vou fumar mais, estou Para abrir nervosa, isto. como Sim, não sim. se chamava tratar-se no feminino. Ele vai recusar os médicos, não o chateia mais, até que o problema se agrava. Ele acaba por ter que perceber o que é, e é exatamente aquilo que tinha matado a sua mulher e que matava tantos milhares de pessoas nesta altura, a tuberculose. Também é. Só nesta altura é que o médico vai conseguir dizer não, você tem que se curar. Há uma brecha de esperança que o famoso médico Koch, ou Koch, que é o alemão que vai dar até o bacilo, é quem vai descobrir que aquilo é um bacilo e vai apresentar as primeiras hipóteses de cura, mas nesta altura aquilo não tem grandes efeitos. Eles mandam-no ir para o Peru para Estamos se a falar tratar de um milionário, não é? de um milionário, sim. Um homem privilegiadíssimo dentro de um Tal e contexto qual. mundial até. Tal e qual. E ele pensa ir à Europa também, acaba por não ir, e lá fica no Peru, muito debilitado. Fazem os tratamentos, aquilo não vai resultando. A sua mulher, Sarah Brown, está ao pé dele. Ele vai controlando os seus negócios à distância, mas sempre com esta angústia do agora que eu consegui a grande concessão. Está no cume da sua vida. Temos muita correspondência entre ele e o seu cunhado Maurício, o seu braço direito, que mostram como era este final de vida do nosso José Nogueira, que percebe que não vai voltar a Punta Arenas e não volta de facto, acaba por morrer sem nunca mais voltar a Punta Arenas. Morre em 1893 lá no Peru, onde estava em tratamentos. É muito triste este tipo, só que a morte dele, e aqui entra digamos a segunda protagonista desta história, que podia ter significado o fim do Império. Morreu o José Nogueira, acabou-se a história, Mas Sarah não está lá. É Claro. verdade. Ela que lá tinha estado a ver aquilo tudo, e a apoiar o seu marido, vai marcar o início de uma verdadeira lenda, ainda hoje no Chile, mas particularmente na Patagónia, que é esta Sarah Brown. Era nova, eles não tinham tido filhos, ele não tinha nem da primeira mulher nem da segunda, portanto ela é um mundo completamente masculino e muito oligárquico destas famílias, mas vai assumir o controle da herança com uma determinação que até era raro para a altura, com o apoio gigante do seu irmão. Eles vão formar este império, mas a verdade é que dão forma ao império sonhado pelo José Nogueira, e vão formar a Sociedade Explotadora de Tierra del Fuego, que é uma das maiores empresas pecuárias da América do Sul, e eles acabam juntos, porque são dois. Que volta, é verdade, que é volta. verdade. De controlar milhões de hectares ali na Patagónia, tanto da parte chilena como da parte argentina, e ela à frente destes negócios, ela e o seu irmão fazem lá os seus contratos, até que acaba por ser conhecida. Ela nasce como um mito mesmo, sobretudo por ser mulher, não é? É o mito, o grande mito da Sarah Brown, e vai ser conhecida como a rainha da Patagónia, um território maior que muitos países europeus, controlado por esta mulher. É incrível, a história é absolutamente. Que cena! É verdade. E depois ela vai construir, muito inteligentemente, a sua imagem filantrópica. É uma mulher multimilionária, como imaginamos, não é? Que vai estender a sua ação por outras áreas. Nós procurem ou vejam aqui retratos desta mulher, e apresenta-se como qualquer milionário norte-americano ou europeia, carregada de One joias. of them. Sim, completamente. Ponto. Sim, Sim, é sim. verdade. E vai financiar, claro, os hospitais, as escolas, toda esta parte das obras públicas de Punta Arenas e do Chile em geral. Agora, esta vida não vai ficar viúva para sempre. Ela volta a casar com um tipo chamado Leôncio Valenzuela. É um almirante da Marinha, uma figura respeitada politicamente. É um casamento muito infeliz. Eles separam-se logo e vão acabar por se divorciar. Eles não têm, portanto, ela não vai ter filhos também. E vai, já em velha, retomar uma vida, depois dos seus negócios terem corrido tão bem, uma vida mais discreta, e vai passar os dias entre Punta Arenas, onde tem os seus negócios, e depois Vinha del Mar,
que é a zona chique de praia, onde vai passar os últimos anos, e vai morrer em 1955. Xisa. Depois de atravessar. Com que 80s ou 90s, não? Sim. Rija. Sim, 80s quase. Depois de passar mudanças muito profundas, claro, estamos nos anos 55, não é? Pois. Ao declínio do ciclo do gado. Portanto, 2 guerras mundiais. sim, é verdade, é verdade. Bem, e o desaparecimento até politicamente lá dentro, grandes mudanças políticas no Chile. E sobretudo o declínio económico de algumas atividades que as pessoas tinham, como os barões do café, de repente Pois. foram caraças. Só que a sua figura no Chile é ambígua, claro. Por um lado aparece como uma visionária, não é? Tipo a que herda um império do marido e transforma o império em 10 vezes maior, como também benfeitora por um lado, mas beneficiária de um modelo económico absolutamente desigual, não é? Sim, e exclusivo para as suas mãozinhas, não é? Quase desenhado para a sua, para aquelas para a sua mão poderosa. Sim. É verdade. Mas é inegável que sem ela este nome do José Nogueira hoje em dia talvez fosse mais um aventureiro como outros tanto. Esta história com a nossa Sarah Brown vai mudar absolutamente de escala, não é? E deixa de ser apenas a história de um português que fez fortuna na Patagónia para ser a história também de como uma mulher transformou essa fortuna num poder gigantesco no lugar absolutamente mais remoto do planeta. Só que temos aqui, falar agora uma parte mais triste do episódio. Até podes pôr um piano. Já está a entrar um piano agora. Que o auge destas famílias, sobretudo estes Brown, os Menendez e depois o Nogueira, o apelido Nogueira, por ele ter morrido antes da concretização, acabou por ser, sim, e o apelido Brown tomou conta um bocadinho disto. Só que isto era construído, claro, são impérios construídos na criação intensiva de ovelhas, não é? Na exportação de lã, só que isto vai estar ligada sempre à exploração e a práticas muito violentas em relação aos povos indígenas, sobretudo os Selknam, que é o nome destas tribos que ali viviam há milhares de anos. Os territórios onde eles viviam são transformados em fazendas de criação de gado, não é? Eles eram o povo ali da Terra do Fogo, começam a cair em número de pessoas. Portanto, eles eram, no início do século XX, eram milhares e passam a poucas dezenas de pessoas neste dizimados. É um massacre, sim. Há vários historiadores que chamam isto um massacre, porque esta tal Sociedade Exploradora da Terra do Fogo, portanto a empresa da Sarah Brown, ela depois, eles já não são só os Brown, os tais Menendez, que eram os inimigos, acabam por se juntar também. Clássico também. Porque um dos, claro. E esta Brown Menendez, o tal Maurício casa com uma filha do tal Menendez e portanto, é tudo ao mesmo género. E vão lançar uma política de extermínio daquele povo. Claro, para já ficarem sem terras, não é? E depois os próprios indígenas, o que é que faziam para comer? Iam caçar as ovelhas e usando aquelas. Claro, iam roubar as ovelhas, então comiam o quê? Claro. Não havia mais nada. Se a sua terra estava completamente dominada. E eles usaram essa parte para uma repressão policial gigantesca e, no fundo, chacinaram centenas e milhares de pessoas. Eles praticamente desapareceram. Ficaram sem território. É verdade. Portanto, também carrega este império, esta marca. Claro, na altura deste extermínio, já o José Nogueira estava a fazer tijolo. Há muitos anos. Já tinha morrido. Sim, é verdade. E até o seu apelido tinha sido substituído pelo Brownie Menendez. Mas ele é a base desta história. Sem ele isto não teria provavelmente sido possível. Agora, este império não é que em Portugal, poderíamos ficar a pensar, não tenha havido quem se tenha lembrado de ir, quando chegou a notícia, de ir atrás desta gigantesca fortuna. Uma coisa avaliada em muitas dezenas de milhões de euros. Mas falamos familiares do próprio? Falamos que se lembraram de repente. Sobrinhos, coisas, ligações. Sim. Uma irmã e uma tia, isto acompanhado pelo Diário de Notícias, a falar do tal primo que nunca mais viram, não é? Ai, o meu primo e o meu tio que eu amava tanto. Mas começam a fazer um processo judicial. Claro. A irmã não consegue, mas a tia, portanto, uma irmã da mãe dele, consegue ainda levar aquilo um bocadinho para a frente e o caso resolveu-se extrajudicialmente. Deve ter levado alguma coisa com isso. Também levou uns trocos, não é? Desse pote. É verdade. Mas milhões de Toma lá dinheiro atual eram muitos milhões, muitos milhões claro. de euros. E é uma colossal fortuna e também as fazendas, os barcos, enfim, aquilo tudo e sobretudo
estes milhões de hectares de terra. Fazendo a coisa por grosso modo, gente que era dona de um país, uma coisa que tem uma Quase, identidade sim. quase um país, não é? Sim, Que tem sim, dimensão sim. para Donos isso. da Patagónia, sim. Ponto. É verdade. Gente é verdade, que se tornou dona de um sítio, É verdade. do nada. É verdade. Para E muitos eles lá milhões. estão hoje, os dois, eles estão sepultados num belíssimo túmulo que ela mandou fazer. A Sarinha e o nosso Zezinho? Estão Oh. em Punta Arenas, num cemitério que hoje se chama Cemitério Sarah Brown, muito perto da Avenida José Nogueira, em Punta Arenas, no fim do mundo. Quem quiser saber mais sobre esta história, temos 2 sugestões de leitura. Duas! Duas! Está Pelo aí preço um de ano uma. literário de um português. Está. Lê 2 livros por ano. Eu acho que sim. Olha, Oh, o primeiro, onde eu fui buscar toda esta informação, que é um livro incrível, que não podia recomendar mais, ainda por cima está escrito de uma maneira tão aventureira, que se chama A Vida Extraordinária do Português que Conquistou a Patagónia, e é da Mónica Belo, e é aqui que está toda esta história, de uma, claro, nós aqui contámos em pouco tempo, mas Muito desenvolvida. porque acaba por ser um livro de aventuras, um livro onde se aprende muito sobre esta fase, e claro, mesmo esta parte romântica e a parte do. Está muito. É mesmo incrível. E o nosso Zé Nogueira é o eixo, obviamente. É o eixo, sim, é o desse eixo, livro é o também. eixo tal e qual. Ok. Um livro muito fixe. E depois, um dos meus heróis favoritos, o Bruce Chatwin, uma das suas primeiras viagens, de que ele escreve sobretudo livros de viagens, chama-se Na Patagónia. Quem quiser ler um bocadinho mais aqui sobre a Patagónia, sobre esta altura, e pela pena Dá ali que escreve do maravilhosamente Bruce Chatwin. É verdade, são 2 sugestões de leituras. E nós vamos onde começámos, o Hotel José Nogueira, que hoje está instalado no magnífico palacete, é o mais bonito de Ponta Arenas. Vejam também imagens que a Sarah Brown mandou construir, depois de viúva, já porque nunca lá viveu, nem nunca o viu. Em honra. Mas é tal como tinha sonhado o José Nogueira. E eu acho que o que torna esta história do José Nogueira fascinante não é só ter sido muito rico, é a improbabilidade. Sim. What are the odds, como dizem os americanos? Não há É não há verdade. nenhum tipo de aposta possível. Nada, não é a coisa mais para um improvável rapaz do do mundo. Canidelo do Mesmo, do nasceu século num XIX. Portugal pobre do século Muito. XIX, da meia do século XIX, analfabeto, e tenha criado uma fortuna no fim do mundo. Não é só uma história de sucesso, é uma parábola quase sobre a ambição, a sorte e também a resistência. E diz-se, não diz, mas eu vou inventar que diz porque fica mais que lá no tal Hotel José Nogueira em Punta Arenas, de vez em quando se ouve umas gargalhadas. Não é o vento, é esse rapaz de Vila Nova de Gaia a rir-se porque ele próprio ainda não acredita naquilo que foi capaz de conseguir. Uau. Fazemos check-out desta história maravilhosa, Portugueses pelo Mundo, e um português que certamente nos escapava completamente do ideal. Vénia a Mónica Belo, É que foi isso, descobrir é isso, esta história é isso. incrível mesmo. E que fica agora também grafado neste episódio para a eternidade. Não ficaram com vontade de ir à Patagónia? Patagónia, citando a nossa Não ficaste videógrafa. imenso, Matilde? Sim. É cara a viagem. Tu já chegaste A cá viagem- hoje com vontade de ir para a Sim. Patagónia. Ela já esteve no fim do mundo várias vezes, não necessariamente na Patagónia. Na sua Patagónia. É como as pastilhas que ela põe embaixo da língua. Exato, dura umas horas e depois volta ao normal. O episódio de hoje, como sempre, com a produção da Força de Produção, rica coisa, ainda também o patrocínio da Bacana Play, a locução da minha também é o vídeo da Matilde Calada, a banda sonora da Noise Earth, que creio que já teve na Patagónia. O nosso Noise Earth. Vamos ligar. Vamos ligar. Noise Earth. Já Tô. estiveste na Patagónia? Não, ainda não tive. Mas quer estar? Pode ser. Então, o nosso amigo. So wrong. Até para a semana. Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.